Saudações, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa A Semana aqui na MBC com Salomão Moiane. Sempre assim, todos os domingos, o decano de jornalismo moçambicano faz aqui uma resenha daquilo que foram os principais temas que marcaram a semana. Salomão, boa noite. Avançamos para o primeiro tema desta noite, é a questão da COT. E esta semana continua a desdobrar-se pelas províncias, pelos distritos, e através dos órgãos de comunicação social chegam-nos informações de que as populações que participam dessas auscultações têm estado a votar, por exemplo, sobre os cenários que são colocados, e a maioria dessas pessoas converge para uma reforma moderada da Constituição da República, apoia a criminalização da divulgação dos resultados eleitorais fora do âmbito dos órgãos eleitorais, entre outras reformas. Está surpreso com esse método da votação? Qual é a sua análise com relação a essa questão? Bom, não estou surpreso, mas estou preocupado. Eu penso que a votação não está prevista para o diálogo. O diálogo, nós temos que colher consensos. Os consensos não implicam votação. E quando fazemos a votação, quer dizer que não há consenso. Vamos recorrer a votos para encontrar uma saída de uma determinada questão controvertida. Eu penso que não devemos levar as coisas ao extremo de fazer votação. Há muita gente, estive a falar com alguns integrantes dessas comissões da COT, que estavam nas províncias, estão a dizer que muitas pessoas nas reuniões até levantam, alguém levanta e diz, moderado, cenário moderado, e senta, mas não sabe o que é um cenário moderado. Alguém diz, cenário moderado, mas propõe que o presidente fique 7 anos. É uma contradição. Como é que você vai mudar o sistema presidencial moçambicano de 5 para 7 num cenário moderado? Como é que você vai juntar 4 eleições para passar a serem feitas todas num dia, num cenário moderado? Essas são contradições. Se tu queres um cenário moderado, quer dizer que vais mudar algumas coisas, mas não vais mudar coisas de fundo. E depois, é que as pessoas que mandaram essas pessoas dizer isso, estão a dizer coisas. Estão a chegar na zona, no debate, cenário moderado, mandato do presidente 7 anos. Cuidado com isso. Isso é manipulação que está em curso, das consciências das pessoas e que vão resultar numa tragédia no futuro. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós não devemos andar a induzir pessoas a dizer aquilo que nos convém como grupos políticos. Nós temos de deixar as pessoas refletir de livre e sã consciência aquilo que são os seus sentimentos e não ir expressar os meus sentimentos que eu fiquei no gabinete. Por exemplo, estava a dizer um jovem numa rede social que em Guru circulou uma nota entre os militantes de um determinado partido a dizer assim, amanhã havemos ter debate da COT, mas dirigido por membros da oposição. A nossa posição lá é mandato de 7 anos em um cenário moderado. É uma instrução. É para as pessoas chegarem lá na reunião. Eu quero um cenário moderado e também quero 7 anos para o presidente. Quer dizer, ele quer uma contradição. Se quer 7 anos para o presidente, é um cenário radical. É uma mudança profunda. Se quer esse cenário moderado, não pode mudar o mandato do presidente. Nem pode mudar o sistema eleitoral nacional. Portanto, há coisas que estão sendo ditas e eu só espero que no fim disso tudo haja uma boa peneira para muita coisa que está-se a dizer
ser perenado. E não se confundir, como dizia o presidente Chissano, nos anos passados, há mais de 20 anos atrás, não se confundir a maior parte com a maioria. A maior parte pode estar a dizer isso, não é a maioria. Cuidado com isso. É preciso haver muita atenção na maneira como conduzimos os debates, sob pena de, na atrapalhice de fechar as contas, começar a mandar pessoas dizer aquilo que eu quero. E não é assim correto. Acha que há uma manipulação? Eu acho que há uma clara manipulação. Essa coisa de 7 anos foi dito por 2 pessoas aqui na televisão e de repente já é uma agenda da corte. Como? Não é possível. Isso aí quer dizer que foi cozinhado num determinado contexto e foi mandado alguém dizer, vai lá lançar isto. E lançou, pronto. Está aí, já está a pegar moda. 7 anos, por que não 8? Estão a achar que 7 é que é bom e 8 não seria melhor? Por que estão a ficar nos 7? Então, eu acho que era 8. Devia ser 8. Eles acham 7 por quê? E por que não 5 ou 6? Quer dizer, isto aqui é porque alguém lhes mandou dizer exatamente esse número. Eu penso que não devemos ir lá. Essa coisa de mudança de tempo de governação para o Presidente da República e os mandatos da Assembleia da República, consequentemente, é uma burla, não pode ser. Nós não devemos ter 7 anos de nenhum mandato. Os 5 anos estão estabelecidos na Constituição, tanto para o Presidente da República, assim como para os outros órgãos de soberania, Assembleia e outros. E eu acho que são suficientes. E não devemos querer mais do que isso. Estamos a querer mais para fazer o quê com eles? Então, era melhor dizer o seguinte, 5 anos, mas com possibilidade de 3 mandatos, se você quiser. Porque aí você tem que ir às eleições. Temos que ver se você dá ou não dá. Se você enjoou muita gente no seu segundo mandato, as pessoas não lhe vão dar o terceiro. As pessoas do seu próprio partido, não lhe vão dar possibilidade de você ir para o terceiro mandato. Agora, 7 anos, por quê? Então, eu penso que a Corte tinha que imediatamente pôr de lado esta manipulação e não conjugar e não fazer parte deste conluio que está sendo desenhado e que pode terminar com uma tragédia nacional. Devemos evitar ao máximo isso. E outra coisa, esta semana, numa das auscultações, apareceu lá o antigo candidato presidencial, Venâncio Mondlane, a participar numa dessas auscultações. Isto não é prova de que, de facto, este debate, este diálogo nacional é realmente inclusivo, ou não é por isso? Não, mas o Venâncio é um cidadão. Se vão debater no bairro dele, ele está lá. Foram debater no Chopal, onde ele cresceu. Ele levantou e falou. A mim também me apanhou. Lá na Palmeira eu participei. Num debate que houve lá na Palmeira. Porque eu sou de lá. Então, isto não quer dizer isso. Não quer dizer que o facto do Venâncio ter estado numa das reuniões a falar, quer dizer que o debate, já é inclusivo porque até o Venâncio participa. Não, ele participa, mas não é esse o problema que estava controvertido. O problema controvertido era o Venâncio com a sua organização fazerem parte dos órgãos que dirigem a Corte. O que disse o Venâncio lá no Chopal? Denunciou a manipulação. Ele chamou a atenção de que estas coisas que está-se a dizer são coisas manipuladas. E eu acho que até tem razão. Porque eu não estou a ver de onde é que chegou, de onde é que veio a ideia de 7 anos. Eu não tinha isso em mente, ninguém tinha em mente. Quando a Corte começou, não havia ninguém preocupado com os mandatos do Presidente da República. E de onde é que veio a ideia de mandatos do Presidente? O que estava-se a discutir no princípio era que as eleições correm mal em Moçambique. Quando terminam as eleições, há conflitos. Vamos evitar os conflitos. Agora, uma das causas do conflito é o Presidente governar 5 anos e não 7. Então, estamos a ir fora do ângulo. Por que estamos a fazer isto? Eu não estou a perceber nada até aqui
De onde é que veio? Qual é o gabinete escondido que está a produzir ideias para entregar a COTE e lançar para o ar? Agora, vamos lá combinar o seguinte. Se querem 7 anos, então vamos fazer um referendo. As pessoas votarem a nível nacional. Haver uma votação no referendo para saber se as pessoas querem ou não querem mudar o atual sistema eleitoral de 5 anos para 7. Se querem, vamos ao referendo. Se ganhar os 7, então vamos aos 7. Se ganhar 5, ficamos nos 5. Então, vamos já fazer uma consulta mais ampla e mais clara, em que as pessoas fazem campanha pelos 7 e outros fazem campanha pelos 5. Assim está tudo encapuçado. Você vai a uma reunião a pensar que vamos discutir como sair do imbróglio eleitoral e chega lá e lhe enfiam os 7 anos. O que é que vou fazer com os 7 anos? E qual é a interferência dos anos do Presidente da República nas eleições? Não há. Portanto, eu penso que estamos a deslocar, estamos a ir para o mato. Estamos a sair do caminho que tinha sido traçado, que era conduzir esta discussão de modo a encontrar consensos para não haver escaramuças depois das eleições. Mas, no fim, nos últimos tempos, o que está-se a falar nesta última ronda, parece que esquecemos de justificar algumas coisas. Então vamos lá buscar para vir aqui dizer que o povo moçambicano quer 7 anos. O povo moçambicano quer reforma moderada. Mas 7 anos de reforma moderada é uma contradição. Mas o líder da oposição, por exemplo, uma das questões que se debate também na COTE é a questão, por exemplo, da realização das eleições no mesmo dia, às 4, né? O Forquilha pareceu apoiar essa ideia, até por razões financeiras. Até por... Sim. Não. Não acha que as entidades que estão dentro da COTE, que assinaram o acordo, parece ter formar um grande consenso em relação a essas questões? Não. Excepto o grupo que está fora, por exemplo, do Venâncio, por exemplo. Não é por aí. Não. Por que não aparece a falar essas pessoas? Perdão, eu acho que não é assim. Sim. Eu ouvi o Salomão Muchanga em Nampula a opor-se de uma maneira bastante clara e aberta a esta coisa de autoproclamação. A dizer que isso é totalmente ilegal, quer dizer, é totalmente injusto até criminalizar quem se autoproclama. E há um jovem que até apareceu num desses debates a dizer que, ok, vamos lá criminalizar quem se autoproclama. E aquele que rouba votos, como é que fica? Aquele que comete a fraude, fica como? É que nós estamos a falar dele. Quer dizer, nós estamos a correr para os ramos, mas deixamos a árvore intacta. Não é assim. Belmiro, eu estou-te a avisar aqui. Se nós conduzirmos o debate da maneira como ultimamente estou a ver, vamos terminar como todas as coisas terminaram neste país. Eu daqui a pouco vou ter 70 anos de idade. E eu vi tanta coisa acontecer neste país. Tanta politiquice. Isto aqui é uma politiquice. Alguém está a manipular isto. Isto é manipulação. Alguém está a dizer pessoas. Eu tenho professores ali na minha aldeia que vêm falar comigo. Vêm dizer que, estão a dizer que amanhã temos que ir à Vila da Manhice ou na sexta-feira. Esta última COTE estava na Manhice. Nós vamos à Vila da Manhice. Estão a dizer que temos que dizer que queremos reforma moderada e queremos 7 anos. Mas eu pergunto, você sabe o que é reforma moderada? Não sabe. Você sabe o que são 7 anos. E por que você quer 7 anos e não 5? Também não sabe. Só quer porque lhe mandaram dizer. Então, eu acho que nós andarmos a fazer isto, isso vai ser igual ao que nós estamos a querer corrigir. E não vamos corrigir nada. E a situação vai ser tão pior nas próximas eleições que nas outras eleições anteriores. E esses elementos da COTE que estão aí a dar volta nas províncias, você nem ouvirá falar deles. Vão sumir da circulação como somem outras coisas no tempo chuvoso. E não vamos conseguir. Então, eu penso que nós temos que ser calmos. Até o presidente estava a dizer em Portugal que nós moçambicanos
conduzimos as coisas pelo diálogo. Diálogo tem que ser diálogo honesto, diálogo sincero. Diálogo não é você andar a impingir coisas que a pessoa não pensa. Levantar numa reunião, eu quero 7 anos. Você quer 7 anos para fazer o quê com os 7 anos? Qual é a dificuldade que você tem de fazer coisas por causa do tempo? Não tem. Então eu penso que não podemos ir por aí. O país não está a andar mal por causa do número de anos de mandato do presidente ou do mandato da Assembleia da República. Há outros países que têm mandato de 4 anos e os países deles andam melhor do que o nosso. Portanto, nós não estamos aqui a inventar nada. Não vamos andar a dizer 7 anos, 7 anos. E quando tivermos 7 anos, vamos querer 9 anos. E quando tivermos 9 anos, vamos... Imagina lá você, por uma pessoa agora governar, a partir deste ano, até 2040. A mesma pessoa. Como é que você vai entender isso? Nascer pessoas, crescer, ficarem adultos, o presidente e a Assembleia são os mesmos. Não é possível. Estão lá os Musevenis lá, o país não desapareceu. Então é para sermos como Museveni. Um exemplo, né? É melhor aquilo que o Museveni está a fazer, é bom para o país dele. Não é. O país dele está a sangrar. O país do Museveni está a reclamar. Então não é bom aquilo. Aquilo que o Museveni está a fazer, aquilo que o Paulo Biya está a fazer nos Camarões, não é exemplo para ninguém. E nós, países novos, países bem orientados até governados pela juventude. Veja lá, agora que entra a juventude, queremos mandato de 7 anos. Agora que estamos a dizer que entrou a juventude. Entra a juventude com ideia de velhos. 7 anos. Não é possível. Vamos lá abandonar isso. Se não abandonarmos isso, vamos ter problemas no futuro. Exato. Salomão, então vamos avançar para outro tema. Creio que esta questão da COT, acho que vamos acompanhar semanalmente, vamos fazendo atualizações em função das dinâmicas das auscultações que estão a acontecer. O facto de que tem estado... É que a COT, de repente, eximiu-se de discutir a fraude. Tem que discutir quais são os mecanismos para evitar a fraude eleitoral. O problema é que a COT quer punir quem denuncia a fraude, não quer punir quem comete. Agora estamos preocupados. Aquele que falar, pune lá, bate aquele porque está a falar. E aquele que faz, não se faz nada. Não há nenhuma medida contra o cometidor da fraude. A pessoa pratica a fraude, vai me punir a mim por eu dizer que acho que ganhei. Veja lá. Exato. Salomão, eu acho que para a semana também voltaremos com as Temos que dinâmicas voltar dessa muitas questão. vezes Sim. até que essas coisas fiquem claras. Sim. Nós não fazemos parte dos grupos instrumentalizados que entram numa sala a dizer reforma moderada, 7 anos. O que é isso? É uma contradição. Então, fica aqui essa nota de Salomão. Salomão, vamos avançar então para outro tema que tem estado a agitar a província. A província da Zambésia, nos últimos tempos, tem sido palco de muita agitação. Depois da situação do bispo, a comunicação social ao longo desta semana traz aqui um caso, pelo menos esdrúxulo, pelo menos para aquilo que se conta, Exato, né? exato. Que é dessa tal empresa Tazeta, parece? Tazeta Resources. Exato. Que dizem que é a maior empresa, neste momento, do ponto de vista de empregos, mas que está com um problema entre os sócios e que tem estado a ser tomadas decisões ao nível do tribunal questionáveis e que põem em causa empregos de mais de 1000 pessoas. Salomão podia também explicar mais o que está acontecendo na Zambésia, mais uma vez. O ponto é muito simples, Sim. mais uma vez, e de modo também muito esquisito, não é? Eu não sei por que existe esse tipo de decisões. É o seguinte, a Tazeta Resources, uma grande empresa que está a operar, está a fazer explorar a mina de areias pesadas de Pebane, é uma grande empresa na Zambésia do ponto de vista econômico, do ponto de vista da responsabilidade social também. Esta empresa não faz reuniões da Assembleia Geral já há algum tempo. E essa empresa é formada por 2 empresas. Uma empresa russa e uma empresa moçambicana. Então, um dos sócios, o gestor de uma das empresas que faz parte, escreveu ao tribunal a pedir a convocação, a pedir ao tribunal para instar a outra parte a convocar a Assembleia Geral da sociedade
para reunir e eleger uma nova administração. Não é que o juiz Celso Alexandre, não? O mesmo juiz que em Alto Moloco, em 2023, foi presenteado por um caixão em frente da sua residência, esse juiz não é que de repente toma uma decisão que está a inquietar a província. Em vez de responder ao pedido formulado, o juiz decide nomear uma nova administração. Ele, o juiz, nomeia a administração da empresa e não responde ao pedido da parte que está a pedir a convocação da Assembleia Geral para a Assembleia eleger uma nova administração. O juiz é que nomeia uma nova administração. E quem é o novo gestor que o juiz nomeia? Convoca o antigo bastonário, o Dr. Carlos Martins, para ir à Zambésia, tomar conta desta empresa, alegadamente porque é uma figura de alto mérito, de reconhecido mérito na sociedade. E claro que o Dr. Martins ainda não foi, e se ouvisse a minha opinião, nem iria mais para esse tipo de controvérsia, porque vai manchar o nome dele, não vai sair de lá limpo. E por outro lado, o mesmo juiz pega num outro juiz de instrução criminal da província da Zambésia e nomeia ele para ser presidente da mesa da Assembleia Geral na nova empresa. Quer dizer, o juiz tornou-se a Assembleia Geral requerida pela parte. A parte pede a convocação de uma Assembleia. O juiz é que já é a Assembleia. Começa a nomear coisas. Nomeia a nova administração, liderada por Carlos Martins, e nomeia outro juiz para ser presidente da mesa da Assembleia Geral. Só que o tal juiz nomeado fez um documento que nós temos até a repudiar a sua própria nomeação, a dizer que ele não pode ser a pessoa, se calhar houve um engano, ele diz que eu não tenho nenhuma qualificação para gerir empresas. Aliás, ele é juiz de instrução, está com tantos casos no tribunal para atender, agora vai abandonar aqueles casos, ele ficar sentado na Tazeta Resources, na mesa da Assembleia Geral, porque o doutor Celso Alexandre acha que ele deve ir lá. Então, resultado disto, as pessoas recorrem, metem reclamações, o juiz diz que não atende nenhuma das reclamações. E o resultado disso é que há 2 semanas que a empresa está praticamente paralisada, com mais de 1.000 trabalhadores sem receber salários, não há movimento econômico e social e financeiro dentro da empresa, porque o juiz Celso Alexandre paralisou a empresa. Agora, eu pergunto-me a mim e ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, mas é normal isso, um juiz tomar esse tipo de decisões e continuar impune e continuar normalmente a levar a cabo a sua vida? Quer dizer, você recebe um pedido, as pessoas dizem aqui, queremos isto, estão a pedir. Das duas uma, ou o juiz dizia que não tem competência para tal, ou o juiz fazia o que eles estão a pedir. Agora, ele não faz o que pede, mas faz uma outra coisa mais grave. Nomeia uma nova administração de pessoas estranhas à sociedade. O Carlos Martins não é conhecido na sociedade, não é membro, não é sócio daquelas empresas ou daquela empresa, e, portanto, os trabalhadores estão muito pasmados com a situação que está acontecendo. Agora, eu queria apelar a 2 entidades ou 3. Uma é o Dr. Carlos Martins não ir lá, não se meter nesta polêmica, porque pode acabar por manchar o seu nome, colocar o seu nome na poeira, que é uma pessoa séria, de reconhecido mérito mesmo, mas não é reconhecido mérito para ele gerir empresas dos outros, tem reconhecido mérito na área dele, foi um bom bastonário, e eu gostei muito da atividade dele. Agora, não vamos pegar numa pessoa de bem, como ele é, e mandar para ele conversar e para ele gerir empresas polêmicas. Segundo, queria apelar ao Conselho Superior da Magistratura Judicial, em particular a inspeção judicial, para ele espreitar esse tipo de decisões, se são decisões conforme a lei ou são decisões motivadas por razões individuais e pessoais
do senhor Celso Alexandre. E se for tomar medidas para que isso não aconteça outra vez. E que não aconteça nem com ele, nem com os outros, que não volte a acontecer. Porque é uma coisa extremamente estranha a situação econômica do país. E olhando para isso, qual tem sido o contributo dessa empresa? Não, um contributo enorme. É uma empresa de grande... É o maior, vamos lá dizer, depois daquelas empresas que houve, Companhia da Zambésia, Companhia de Borori, a Tazeta Resources, neste momento é o maior empregador na província da Zambésia. É a empresa que tem a mina de Pebane, está a fazer sondagem na zona de Macusa, a ver se faz mais outras operações. É uma grande empresa, emprega mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas estão neste momento paralisadas, com todas as suas vidas paralisadas por causa de um juiz que decide paralisar o andamento normal da sociedade. Portanto, eu penso que há espaço para intervenções extrajudiciais e para intervenções próprias da inspeção judicial e do Conselho Superior da Magistratura para analisar a conduta do juiz Celso Alexandre. E em relação, qual tem sido neste momento o papel do próprio governo provincial? Por aí? Eu acho que neste momento, como o caso encontra-se em tribunal, o governo fica limitado. O que é que o governo normalmente diz? A exploração dos recursos começa também a ganhar contornos muito preocupantes. Tivemos a situação de Manica, agora também na Zambésia. Sim, mas Manica era uma exploração ilegal. Sim. E na Zambésia é uma empresa devidamente autorizada, que está a operar já há muito tempo na província. E está a trabalhar. Tem a mina de Pebane, tem outros interesses dentro da província. Devidamente autorizada e a operar legalmente e a contribuir também legalmente para muitas pessoas, muitas famílias zambesianas. Agora, de repente, essas pessoas todas ficam paralisadas porque um dos sócios escreveu ao tribunal a pedir o tribunal para instar a outra parte para se fazer uma Assembleia Geral, para eleger uma nova administração, porque tem uma administração fora do prazo. E pronto, a partir daí, o juiz já é quem nomeia a nova administração, não pode. Exato. Portanto, eu penso que é preciso alguém com mais poderes do que nós estamos aqui a falar, intervir e repor a ordem e a legalidade naquela empresa e permitir que a empresa funcione. Porque neste momento ninguém assina cheque. Estamos em sede de um processo de tentativa de usurpação da empresa? O que está? Estamos perante tentativa de abuso. Isto é um abuso do poder. Porque, olha lá, Belmer, eu peço uma coisa. Eu escrevo uma carta para ti, peço esta garrafa. E você não me dá esta garrafa. Você vai convocar alguém para tomar conta desta garrafa. Não é assim, é para você me entregar. Então, eu penso que as coisas são claras. Agora, o que está a acontecer é abuso do poder por parte do juiz, na minha ótica de ver. O juiz extravasou as suas competências, porque ele recebeu um pedido num sentido, ele despachou num outro sentido que não tem nada a ver com o sentido solicitado. Mas isso não é preciso estudar direito. Isso levanta suspeitas de uma decisão não republicana por parte do juiz? Não, eu estou a ver que essa decisão é de uma pessoa que tem outro tipo de interesse. E era bom que fossem vistos quais são os interesses que o juiz tem e que fosse, caso se prove que ele de facto está incorreto, fosse devidamente sancionado. Exato. Salomão, vamos então com essa questão da Zambésia. Próxima semana voltaremos, se calhar, a ver também a questão do bispo. Vamos, neste momento, então, obedecer o nosso intervalo. Voltamos na segunda parte, onde iremos analisar também a intervenção do Presidente da República no quadro da CASP e também os resultados desta visita à República Portuguesa nesta semana. Então, não sai daí, voltamos. Até já.
Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Saudações, estamos de volta então para a segunda parte do programa A Semana aqui com o Salomão. Salomão, esta semana também foi marcada pela realização da habitual conferência anual do setor privado, sendo de destacar, obviamente, como tem sido a panagem, o presidente esteve lá a fazer o discurso de abertura, ainda ficou um tempo para acompanhar o chamado diálogo de alto nível. E o que chamou a atenção foi o discurso que o presidente fez, amplamente aplaudido, saudado, sobre a necessidade deste país parar com essa cultura em que os dirigentes, de manhã são dirigentes, né? À noite são empresários. Ele dizia que não pode ser árbitro e jogador ao mesmo tempo. Como é que olha para essa mensagem presidencial? Não, é boa mensagem, não é? É uma boa mensagem e acho que é uma mensagem que não foi dita por acaso, foi dita tendo em conta uma realidade que o presidente bem conhece, de muitos ministros que ele próprio nomeia, não é? E que depois são empresários. Esses ministros todos, muitas coisas que estão a decidir agora, algumas coisas claramente você vê que aquilo é para beneficiar a área de onde ele vem, ou as empresas ligadas a ele. E estamos a ver isso na área dos transportes, estamos a ver isso na área da saúde, já também era evidente, estamos a ver em outras áreas também. Então, eu acho que o presidente, acho que só disse no sentido de pedir contenção, de pedir que eles diminuam a intensidade com que o fazem, porque eles deixaram, não vão deixar. Ele próprio, quando foi buscá-los como empresários, alguns deles. Então chegam lá, não vão fugir por completo da sua origem. Hão de ter uma forma de abordagem que vai parecer uma abordagem mais pública do que privada, mas no fundo eles próprios beneficiam os seus setores de origem. É por isso que quando você tem um concurso, antes do concurso estar finalizado, antes de ser lançado, já tem empresas que conhecem o concurso. E já tem empresas que até se criam em função do concurso que vai ser lançado. Uma empresa que não tem nenhum histórico, mas concorre e ganha um concurso que é participado por outras empresas com muita história, mas como não tem costas quentes, não ganha. Portanto, eu penso que o presidente disse uma verdade. Agora, está na alçada do próprio presidente ou legislar no sentido de acabar com isso, ou pessoalmente agir no sentido de cortar esse tipo de situações. Portanto, penso que é uma coisa que ele disse, mas ele próprio tem competência para cortar. E não é uma coisa estranha a ele mesmo e pode resolver facilmente.
Agora, CASP. A CASP, no princípio, quando houvesse CASP, lá para os anos 90, 2000, 2000 e tal, 2010, 2012, as pessoas ficavam um pouco nervosas, porque havia debate, havia intervenções, havia coisas muito profundas. Ultimamente está-se a tornar uma rotina burocrática fazer a CASP. Quer dizer, faz-se CASP porque está no calendário, mas se calhar não tem nada de profundo para ser discutido. Estou a ouvir pessoas a dizer que estamos a pedir, o que nós queremos do governo é a redução das taxas, é que nos deixem trabalhar. Olha, no ano 2000, quando o ministro da Indústria e Comércio era Oldemir Baloi, foi dito isso. Nós estivemos lá na CASP, ouvimos a mesma coisa. Quer dizer, coisas foram ditas há 26 anos, voltam a ser ditas agora, 26 anos depois. Quer dizer que o país não está a andar. Agora, eu penso que os próprios empresários, a própria CTA, tem que estruturar uma CASP para que tenha outro tipo de abordagem. Acha que este modelo está esgotado? Não, eu acho que sim, eu acho que chegou ao fim. Um modelo que juntamos o governo com empresários, de um lado os empresários reclamar, deste lado o governo explicar. Eu acho que está fora do tempo. Era bom que nós tivéssemos uma CASP mais interativa, uma espécie de uma escola de empresário, em que os empresários estão ali a fazer negócio de fato, e não estar ali para apresentar preocupações, e também o governo estar ali para responder aos empresários. A maior parte das coisas que o governo disse, através do Ministro da Economia, Ministro da Agricultura, Ministro de Planificação, os empresários já sabiam. Já ouviram noutros fóruns? Claro, já sabiam. O ministro foi explicar o quê? Ministro da Agricultura, temos que ver, nós queremos empresário na agricultura, claro que sabemos, e há muitos empresários que estão na agricultura. Então, tudo que os ministros foram lá dizer, o ministro de Planificação, o Juventude, não sei quanto, tudo o que foi dito pelos ministros, os empresários já sabiam. E tudo que foi dito pelos empresários, o governo já sabia. Portanto, estamos ali a fazer uma repetição de um diálogo que nós temos tido há muito tempo, ou um monólogo, se quisermos, que temos tido cada um a falar as mesmas coisas, mas que as duas partes já conhecem e já sabem qual é o nível de reação que o governo vai ter em relação a isso. Portanto, eu creio que há espaço para o setor privado, a CTA, apresentar um modelo de capitalização da CASP, para que a CASP não seja uma conferência de protestos, de reclamações, de falar de taxas, falar de impostos, falar de visita, de inspeção, as mesmas coisas que falavam no ano 2000, até hoje não faz sentido. Então, nesse aspecto, eu penso que é mais uma reunião que houve e era bom que nós conseguíssemos visualizar o que é que nós realmente queremos. E outra coisa que eu estou a ver, eu acho que o presidente está a inaugurar conferências a mais e vai acabar por repetir o seu discurso em muitas ocasiões. Eu penso que em algumas coisas é preciso poupar o presidente e deixar que os ministros façam o seu trabalho e que façam bem também, de modo que nós tenhamos um país melhor. É que estamos a ser um país de muito discurso e de pouca ação. E eu penso que o tempo que os empresários gastam a fazer reuniões, a fazerem viagens, se gastassem a trabalhar, a economia nacional estaria a respirar outros ares. Portanto, acha que há muito Moçambique sentado nesse país? Sentado naquele sentido que eu disse na semana passada, de sentar para organizar o país para o futuro, está correto. Mas sentar da CASP é repetitivo. A CASP está a sentar desde que foi criada, a CTA. Desde os anos 90 e tal, nos finais dos anos 90, estamos a sentar na CASP
e quase a discutir as mesmas coisas. Então, a esse nível, eu penso que é preciso mudar. Ou reunir, até pode ser 2 dias, mas 2 dias é muito diferentes da atual situação em que nós estamos. Então, penso que é preciso mudar. Agora, outro tipo de Moçambique sentado a que te referes, de planificar e organizar o país para andar para frente, eu penso que é necessário. É preciso sentar agora para não voltar a sentar ao longo do mandato. Exato. Yeah. Salomão, vamos fazer se calhar logo vamos juntar. O presidente teve esta intervenção dentro da CASP e depois seguiu para Portugal. Então, como é que olha para essa questão? Há círculos de opinião que têm estado a criticar muito essa questão, acham que o presidente viaja demais. Não faz sentido, um presidente ainda no primeiro mandato, se a estruturar, elegeu a questão da diplomacia econômica como o prato forte do seu mandato. Os empresários não estão em Moçambique, os investidores não estão em Moçambique, estão fora. Faz sentido ou não o presidente da República estar neste momento engajado pessoalmente em viagens internacionais de mobilização de recursos? Bom, eu acho que faz sentido se o presidente, por exemplo, tiver como meta parar em algum momento. Neste momento até pode se justificar. E também há algumas viagens que ele é convidado para intervir. Por exemplo, essa viagem que ele fez a Portugal, eu acho que não foi iniciativa dele. Ele foi escolhido como aquele que pode melhor representar a CPLP ou os países africanos de língua portuguesa nesse fórum que havia em Portugal. Havia um fórum Euro-África, um fórum de debate econômico e social entre europeus e africanos. E o presidente Chapo foi escolhido na qualidade de quase do único presidente africano para dialogar com o presidente português, o António José Seguro, e fizeram um bom painel. Então, eu acho que algumas críticas têm razão, sobretudo se as críticas vêm de nós, um país pobre. Nós somos um país pobre. Qualquer deslocação do presidente para nós é um dispêndio de dinheiro. E até vi as contas que as pessoas apresentaram, que o avião que o presidente usou custou $500 milhões, não sei quantos, mas há de custar sempre alguma coisa. Sempre há de custar alguma coisa. E agora, um país pobre como o nosso sempre queixa-se disso. Agora, os resultados que o presidente traz de fora para dentro ainda não começaram a ser visíveis em Moçambique. Ainda estamos na fase do presidente andar a provocar aqui, andar a falar com aquele, falar com muitos, criar uma espécie de ecossistema de negócios a nível internacional que depois há de vir desaguar em Moçambique. O encontro que ele teve na sexta-feira com a comunidade moçambicana em Portugal, para mim foi muito melhor do que os encontros oficiais que o presidente teve. Os moçambicanos estavam ali, não estavam a lamentar, estavam a propor soluções. Como resolver uma série de problemas que Moçambique enfrenta na área tecnológica, na área econômica, na área social, e como regular melhor a imigração de moçambicanos para Portugal, e como melhorar. O próprio presidente disse que os portugueses tinham recebido 100 motoristas moçambicanos, mas dizem que querem mais 200, porque precisam de 300. E há uma enorme procura de mão de obra, principalmente na área da construção. Exato, e depois também na área da construção civil, os portugueses querem uma série de moçambicanos. Isso, por um lado, é bom, porque reduz o desemprego em Moçambique. Pressão interna. Exato, reduz o desemprego em Moçambique, dá a oportunidade de alguém que aqui não fazia nada, fazer alguma coisa lá fora. Mas, ao mesmo tempo, cria também novos horizontes para as pessoas que vão lá. Porque essas pessoas, entretanto, se cultivam, entretanto, melhoram a sua visão do mundo e do país. E essas pessoas querem contribuir, querem trazer as suas contribuições para o país e muitas vezes esbarram com um problema alfandegário, com um problema de aduaneiro em que... Mas havia um problema muito grande que ameaçava seriamente a questão do investimento, que é a questão dos raptos, que praticamente desapareceram. Sim, há muita comunidade, há muitos moçambicanos que fugiram de Moçambique, para Portugal, para Dubai. Querem parecer que
estancou-se, digamos assim, Sim. essa questão dos raptos. Mas Pode eu- também ser muito importante essa presença do presidente para o seu retorno, não é? Sim, é muito bom que o presidente esteja lá a conversar e aí é encorajá-los. Alguns deles passaram por experiências traumáticas em Moçambique que vão levar algum tempo para ver se os raptos desapareceram ou foram temporariamente O presidente interrompidos. deixou claro que quem tentar desafiar o Estado Então, vai por- receber na medida da Exato. provocação. Disse Então, também isso na CASP. E não, disse na CASP, disse noutros sítios também. Agora vamos ver se isso é consistente ou não. Porque isso, se for consistente, é muito bom. Os empresários que saíram podem voltar. E se isso for também aplicado na área da corrupção, também fica muito bom. Porque quem desafia o Estado, roubando ao Estado, também devia merecer a mesma punição que merece aquele que rapta. Porque esse que rapta faz o mesmo que faz o corrupto. O corrupto é raptar os recursos públicos para o benefício dele. Aquele que sequestra alguém na rua faz o mesmo. Sequestra a pessoa para a pessoa ser extorquida. Então, eu penso que tínhamos que continuar com esta analogia para muitas áreas. E o presidente não ser contundente apenas nos raptos e ser um pouco complacente com os corruptos. Na reunião que teve na sexta-feira, um cidadão natural de Nangadi que falou lá, sugeriu uma coisa interessante. Diz que os países asiáticos estão desenvolvidos, não têm corrupção. Muitos deles, as pessoas têm medo de fazer corrupção porque têm medo de morrer. O que acontece? Nesses países tem pena capital. A pena de morte está lá para ser aplicada a quem comete atos vergonhosos de corrupção, como aqueles que se cometem em Moçambique. A China, por exemplo. A China, Singapura, esses países todos são muito violentos, não digo aquele Manila, outros países. Então, eu penso que... Salomão propõe esse tipo de medidas para Moçambique. Acho que o problema está aí, corrupto. Não, eu não proponho pena de morte. Eu proponho punição. Uma boa punição para o corrupto. Em Moçambique os corruptos não são punidos. Não? Não são. Se você diz que um indivíduo comete corrupção, vai ficar 12 anos na cadeia, dos quais, quando atingir 5 ou 6, vai para casa comer aquele dinheiro. Isso não é nada. As medidas que nós temos em Moçambique contra a corrupção são uma desgraça em termos da sua brandura e da sua flacidez. Não são consistentes, não são fortes e não são nada. Agora, vamos lá ver se conseguimos, a curto prazo, montar um quadro jurídico que nos permita respirar bem em termos de corrupção. Em matéria econômica, também discutida lá, o presidente exibiu muito as novas leis, a nova legislatura, as novas leis que ele fez, conteúdo local, lei de minas, lei de petróleo, essas leis. E uma das coisas importantes é que o Estado, nessas leis, vai tomar posse das minas. Reforça a sua presença. Sim, vai reforçar a sua presença, porque as minas são do Estado. Quer dizer, o Estado fica totalmente ausente, entrega uma mina a uma empresa que vem da Índia ou da China, e o Estado fica fora. Então, esse tipo de situação vai acabar. Então, eu penso que foi uma boa visita. O presidente fez um bom papel, tanto no Fórum Euro-África, em que ele participou, teve boas intervenções, muito aplaudidas, muito apreciadas, até pelos portugueses. Arranjou-se lá uma boa moderadora. Exato. E ela fez perguntas muito pertinentes e o presidente não fugiu a nenhuma delas. Respondeu a quase todas com muita tranquilidade, muita serenidade, o que também reforça o nosso prestígio lá fora. E na reunião com os moçambicanos, eles próprios gostaram de estar com o presidente e o próprio presidente disse que gostou bastante da cooperação que eles manifestaram e da disponibilidade deles em ajudar Moçambique. Portanto, penso que foi uma boa ida a Portugal.
Agora, de uma maneira geral, o presidente viaja muito? Sim, eu acho que viaja muito. Pode reduzir o número de viagens que ele está a fazer. Pode mandar algumas pessoas inferiores a ele representá-lo em alguns fóruns internacionais. É que se o presidente vai, custa um determinado valor. Se vai um ministro, custa outro valor. Os valores não são iguais. Exato. Salomão, então vamos avançar para o nosso intervalo. Então voltamos na nossa terceira parte do nosso programa, onde iremos aqui, na nossa habitual rubrica, a responder às questões que são nos colocadas pelos nossos internautas. Então não sai daí, voltamos já. Moçambique será palco de um dos maiores encontros internacionais dedicados ao setor da saúde. A Mozambique Medical Expo 2026, segunda edição. Um evento que vai reunir instituições governamentais, hospitais, clínicas privadas, distribuidores de equipamentos médicos, especialistas e investidores nacionais e internacionais. Uma verdadeira plataforma de exposição, debate, inovação, investimento e networking, promovendo novas oportunidades e parcerias para o desenvolvimento do setor da saúde em Moçambique. Nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, no Hotel Glória. Uma parceria Saluten e Grupo MBC, parceiros de mídia. Parceiro institucional, Governo de Moçambique. Parceiros. Estamos de volta então para a terceira e última parte do nosso programa. Salomão, vamos avançar então para a nossa habitual rubrica Salomão Responde. Salomão, então a primeira questão aqui que nos colocada pelo nosso internauta, Puzli Novunga, ele fala que uma das questões que ele colocar é que a questão da N1, né? Ele diz que continuamos de mandato em mandato a contrair novos financiamentos para a reabilitação. Se existe uma questionário, por exemplo, como a Revim, qual tem sido o seu papel e por que não se equaciona a possibilidade de entregar a gestão da estrada a uma empresa com capacidade comprovada para a manutenção, ao invés de ele dá um exemplo, por exemplo, a questão da TRAC. Qual é a avaliação que o Ministério da Logística lançou uma série de concursos para a concessão. O Salomão é favorável a esse modelo ou acha que o Estado deve continuar a manter este... Bom, soberanamente o Estado devia, mas não tem capacidade. E eu penso que... O exemplo da TRAC pode ser um bom exemplo. Eu acho que sim. É uma concessão por 30 anos. Funcionou? Houve qualidade da estrada? Não, a estrada está aí, está funcionando. Agora, só que a TRAC também não entra numa estrada que não é rentável. É preciso saber se a N1 de Maputo até lá em cima é rentável ou não. Quantos carros passam por dia? Então, é preciso equacionar isso, porque aí o custo deles, em vez de ficar 30 anos, pode ficar 50, o que também não é mau, é bom. Se vamos ficar 50 anos com... Mas com você pode dar concessões 50 anos, 30 anos, isso não cria problemas para as gerações futuras? Não cria problema para a atual geração que não tem capacidade de fazer uma estrada e manter uma estrada. Aqui o internauta tem razão. De mandato em mandato, cada ministro dos transportes que entra, antigamente era obras públicas, agora é transporte e logística. Cada ministro que entra fala de dinheiro existente ou de dinheiro mobilizado, Fundo Árabe, Banco Mundial, tantos milhões que depois termina o mandato, nunca vimos nada na rua.
Portanto, há uma razão de ficarmos todos nós preocupados, inquietados, que não temos estrada nacional número 1. Moçambique não tem estrada nacional número 1. Tem um traçado que era a estrada nacional número 1, mas não há estrada lá. Quando você chega lá para ver, não encontra. Essa estrada que estamos a ver aqui em Marraquém termina em Nhambane. Isso aqui termina no Rio Save. Do Rio Save para frente não temos nada. É uma desgraça. Portanto, não pode ser. Um país não pode sair de Maputo e terminar no Rio Save. E também de Pambara para o Rio Save, e sobretudo de Govuro para o Rio Save, é uma ginástica para você chegar lá. Então eu penso que é preciso tomar-se medidas sérias, sob pena do país não ficar viável. Este país não é viável sem boa estrada. O mesmo internauta pergunta ao Salomão também. Isso tem acontecido muito em lojas de chineses, por exemplo. Exato. Eles não aceitam pagamentos pelo POS, não aceitam pagamentos eletrônicos, querem dinheiro vivo muitas vezes. Exato. E às vezes perguntam com fatura ou sem fatura. Perguntam se isso não faz parte, não é também branqueamento de capitais, como é que o governo... É aí onde deve entrar o Banco Central. Sim. Eu já pensei nisso muitas vezes, porque tenho uma série de lojas, não de chineses só, mas também de cidadãos africanos, esses nigerianos, somalis, que não aceitam que você pague com cartão. Quer dizer que eles ou não têm conta bancária ou não confiam no sistema bancário nacional. Então, essas empresas deviam ser forçadas. Quem cria uma empresa em Moçambique, uma empresa normal, comercial, tinha que ter um sistema de pagamento que facilitasse a vida do cidadão. E um dos sistemas é o POS. Devia ter o POS. Só que alguns bancos, eu uma vez, acho que é o Banco Moza, eu solicitei o POS lá para o meu estabelecimento, diz que só pode dar POS a quem tem uma faturação mensal de 250 mil meticais no POS. Isso muita gente não tem. Isso não tem, eu próprio não consigo, não posso ter. Então não posso ter acesso ao POS porque a minha faturação não chega a 250 mil. Então, se o POS é uma coisa tão luxuosa que só dá para os grandes, então esses empresários locais não vão ter. E o cidadão vai reclamar, porque está lá na esquina, está em Maguanine, quer comprar as suas coisas, passar o cartão e não apanha. Então, eu penso que o Banco de Moçambique tinha que disciplinar esta área da entrega dos POS e do custo do POS. Essa coisa de dizer que só podemos dar a quem tem uma faturação tal, eu penso que é uma limitação desnecessária. Lá em Salamanga, durante o tempo da construção daquela estrada circular Catembe-Salamate, Catembe-Ponta Douro, eu fui lá a Salamanga. Aquelas senhoras das barracas todas tinham POS. Por quê? Porque havia muita mão de obra estrangeira que estava na construção de estrada. Então aquelas senhoras requisitaram os POS. E na altura, não sei qual é o banco que lhes deu, tinham todos os POS. Você ia com um cartão, bebia 2 cervejas ou 3, pagava com cartão. Mas agora estão a dizer que não. E já não tem. Acho que já lhes retiraram também. E se calhar com essas normas de que POS tem que ser dado a pessoas de alta faturação. O que não é a realidade da maioria do empresariado nacional. Exato. Salomão, vamos avançar então para outra questão. O Ernesto Comé quer saber da opinião de Salomão em relação à visita. Esteve cá o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, né? Reuniu com a ministra, com o próprio presidente. Ele quer que, mas o fato da Rússia já esteve em Cabo Delgado, por exemplo, no passado, através dos mercenários do grupo Wagner, mas não conseguiu acabar com o terrorismo. Ele pergunta, essa presença da Rússia aqui não pode prejudicar os esforços do combate ao terrorismo? Por exemplo, agora estamos engajados com o Ruanda, sendo certo que os ruandeses não se dão com os russos. Qual é Bom, acha que a cooperação da Rússia só se limita a questões militares? Não, eu penso que a Rússia é um país muito importante no mundo. Sim. E ele próprio não se pode dar ao luxo de não estar em Moçambique. E está em Moçambique sob várias maneiras. Agora, a cooperação militar da Rússia tem que ser equacionada pelo próprio governo.
o governo sabe que tipo de cooperação quer da Rússia. Se quer cooperação militar não é só mandar tropa, não é estar no terreno a disparar. Pode ter uma cooperação com a Rússia para fornecer material militar, pode ter cooperação com a Rússia para ajudar em muitas coisas que o Exército Nacional precisa. Portanto, cooperação militar não é mandar um contingente de russos para se posicionar, por exemplo, em Mocimboa da Praia e depois colidir com o efetivo ruandês. Eu acho que não é exatamente isso. E penso que Moçambique, por exemplo, a ministra dos Negócios Estrangeiros esteve agora em Lituânia, Polônia, esses países. O que ela andou a dizer? Esteve a dizer que queria cooperação para apoiar a luta de Moçambique contra o terrorismo. Agora, imagina lá a tropa da Lituânia vir a Moçambique. Não é esse o objetivo. O apoio de um país para outro na luta contra o terrorismo não significa necessariamente mandar pessoas. Pode cooperar de várias maneiras na área do combate ao terrorismo sem mandar ninguém cá. Portanto, penso que o Sergei Lavrov esteve aqui em Moçambique, foi bom, e normalizar a cooperação entre Moçambique e a Rússia e até reforçá-la. E já esteve através, a Rússia... Já esteve cá também no passado. Sim, já esteve aqui através do Grupo Wagner, que em Cabo Delgado não teve sucesso, mas o Grupo Wagner é um mercenário, é um grupo mercenário. Mas acabou sendo destruído pelo próprio Estado russo, quando tentou, morder os calcanhares do seu criador. Exatamente, não é um grupo oficial do Estado russo, é um grupo paralelo, mas tolerado pela Rússia. E neste momento acho que estavam em desavenças quando se matou o seu líder. Salomão, vamos avançar. O nosso internauta Jorge Santos, ele pergunta sobre a questão do cenário da reforma moderada. Yeah. Ele pergunta, mas se nós estamos, parece que tudo converge para essa questão da moderação. Mas ele diz, por exemplo, como é que nós vamos combater moderadamente, segundo a Corte, uma fraude eleitoral ou a partidarização do Estado? Qual é a análise que faz com essa? O cenário moderado não vai implicar grandes reformas. Sim. É isso que vamos concordar. Portanto, vamos continuar a roubar e combater paulatinamente a fraude. Até chegarmos a um ponto não foi isso que foi dito lá, Salvador. Não, mas o moderado não, é moderado. Vamos fazer isso moderadamente. Portanto, eu penso que nós estamos em contradição conosco próprios. E eu espero muito bem que dentro de algum tempo haja uma clarificação das nossas posições. Esse cenário moderado é um cenário. Pode-se falar, revisão moderada da Constituição é uma coisa, revisão profunda da Constituição é outra coisa. Se queremos uma revisão moderada, então não vamos mexer em algumas coisas fundamentais. Não vamos mexer nos mandatos, não vamos mexer nas eleições, etc, etc. Agora, se queremos uma reforma profunda, podemos mexer. 2. Se queremos, tudo isso que estamos a discutir, ainda não vi uma única medida sobre fraude eleitoral. Eu quero medidas concretas que vão nos garantir que quando terminar as eleições, nós seremos amigos no dia seguinte. Até aqui nada, Belmiro. Tudo que se fala até hoje, não há nada contra os ladrões de votos. Quem rouba votos, quem faz enchimento. Mas da forma como o Salomão coloca, insinua, digamos que há uma espécie de um partido que beneficia disso. Não sei se há, mas há pessoas que beneficiam disso. Então, essas pessoas devem ser punidas. Punir pessoas, não partido. Não há partido para punir, mas punir indivíduos. Quer dizer, primeira coisa, eu queria saber onde é que apanham os boletins que andam a distribuir. Quer dizer, que há alguém dentro dos órgãos eleitorais que rouba boletins de voto dos armazéns e distribui por determinadas pessoas. Esse alguém, para mim, tinha que apanhar pena capital. Como é que faz isso por quê? Para que determinadas pessoas, o partido delas, tenha vantagem em relação aos outros concorrentes. Não pode. Não pode. A vantagem tem que ser material, tem que ser no terreno. Você tem que ir falar com as pessoas ao ponto de lhe preferir em relação ao outro.
E não, quer dizer, você não é preferido, mas ganha. As pessoas, mas como eles ganham? Você está num sítio, vamos a uma comunidade, vamos a Xamanculo contigo. Chegas lá, falas, mas esse é de onde esse? Nós temos aqui jovens daqui de Xamanculo que conhecemos, esse não conhecemos. Mas no fim do resultado você ganhou. Mas como? Aquele que estava a ser questionado ganhou. Então é preciso mudar isso. Então, quais são as medidas no terreno, estudadas no laboratório da COTE, que devem ser trazidas cá para nós refletirmos sobre elas? É isso que falta. Exato. Vamos perguntar para a última questão mesmo. Saona Filho, ele questiona essa questão o governo quer reforçar medidas regulatórias sobre os jogos, em vez de proibir ou extinguir os jogos. O fato é que esta questão de jogos está a criar problemas muito sérios ao nível da sociedade. São cidadãos que se enforcam. Enfim, é uma questão muito séria. Não, mas, como é que olha para essa questão do jogo? Não, o jogo está bom. Quer dizer, quem se enforca não é por causa do jogo, é por causa da consciência dele. Mas isso parece vicia, Salomão. Parece que chega um momento que a pessoa perde o controle das suas finanças, endivida-se, leva o salário, coloca o serviço destes. Acha que isto aqui faz bem para nós como cidadãos moçambicanos? Em outros países é proibido, principalmente essas coisas bets, que fala-se muito bets. Exatamente. Em alguns países é proibido, em outros países é permitido. Então Moçambique optou por permitir. Agora é preciso regular. E também ver, por exemplo, houve muitos, essa viatura que aconteceu aí, muitos polícias mataram-se, porque acumularam dívidas colossais, porque aquilo, você estava a dizer que vicia, é verdade. Você joga um pouco, ganha, então vai jogar mais. E depois elimina todos os recursos. E depois perde tudo, então você fica... Agora, o que nós temos que intensificar, na minha maneira de ver, é uma educação financeira e uma educação econômica das pessoas, para que não se entreguem a qualquer coisa que é publicitada. Há muita publicidade enganosa, há muitas coisas que diz que você ganha isto, ganha aquilo por dia e na realidade não ganha. Então o que nós temos que melhorar é a educação da juventude, a educação das novas gerações, a educação familiar. As famílias devem optar por falar de finanças com os seus próprios filhos, para eles não enveredar por caminhos chamados corta-mato. Você faz um corta-mato para ir ao abismo, e eu penso que é preciso evitar que seja assim. Portanto, penso que não há, eu não opto por proibir. Salomão não é contra os jogos. Não, mas eu sou a favor deles existirem bem regulamentados e nós intensificarmos a educação cívica das pessoas para saber que há determinadas coisas que não valem a pena. Por exemplo, eu nunca joguei totobolo, nunca joguei na lotaria, mas há pessoas ao meu redor que jogam. Mas eu não jogo. Mas parece que esses totobolo e lotaria eram muito mais moderados. Já que estamos no quadro do debate moderado. E nós estamos a então, falar... A palavra moderado não é tão básica. Não, são jogos, parece que esses novos jogos são muito mais agressivos. Há novos jogos de casinos e que se usam, que são muito mais agressivos. Mas também não é para toda a gente entrar nisso. As pessoas têm que saber que você vai fazendo a sua vida, a sua maneira, não precisa de nenhum corta-mato para você chegar onde quer chegar. Exato. Então foi assim que nós fizemos esta nossa rubrica. Salomão responde. Bom, Salomão, está tudo dito. Se calhar só fazermos aqui, não sei se Salomão ficou alguma questão por dizer. Sim. Eu prometo voltar a falar da COTE na próxima edição. Eu, mesmo essa questão da Zambésia, eu acho que temos que buscar mais elementos para perceber melhor o que está a acontecer. Exatamente. Mil empregos não é para um país que tem uma força de trabalho quase a maior parte sem ocupação. Podemos. Acho que essa questão também merece voltarmos a discutir na próxima semana. Esta semana, Salomão, só para uma nota mesmo, nós como na MBC queríamos
nos congratular, não é? Com a nomeação do Luís Kanyamba, até recentemente era nosso comentador aqui residente. Então estou a pensar que o governo está a recrutar aqui, da prova vai ser o Salomão. Para quê? Parece que os nossos comentadores estão a ser cooptados aqui. Estão a acabar. O coronavírus está a acabar. Você fica sem comentador. Então pode ser isso. Era essa nota que nós queríamos dar. Não, eu também saudar o Kanyamba, é um quadro nacional conhecido há muito tempo. Eu interagi muito com ele quando estava na HCB, nos tempos. Então é uma pessoa que conhecemos. E também saudar a minha sobrinha Emília, aguentou 11 anos em frente do Gabinfo, uma área muito controversa, muito polêmica, e ela conseguiu aguentar até a este nível. Portanto, estão os dois de parabéns. E os dois... E conseguiu a aprovação do pacote da comunicação social. Conseguiu uma coisa muito difícil. Deixa o legado. E deixa um grande legado, que é o pacote que vai ser gerido normalmente pela continuidade da instituição. Não é também a nova liderança, a nova PCA. É verdade. Naquela rotação, sindicatos, E o governo. doutor Antônio Máquina. Sim. O doutor Antônio Máquina é uma pessoa muito boa. E conheci-o quando estava em Sofala, depois esteve no Ministério das Finanças, por aí. É um quadro nacional de reconhecido mérito e de muita integridade. É uma pessoa muito segura e eu acho que o INSS está finalmente entregue a uma boa pessoa. Então, Salomão, acho que no essencial está tudo dito. Queremos mais uma vez agradecer os nossos internautas e também agradecer também os nossos telespectadores. Muito obrigado pela vossa audiência. Nós voltamos no próximo domingo. Boa noite, até lá.